O título da minha mensagem é Despertar do Sono. Agora a gente vai entrar na mensagem mesmo. É Despertar do Sono. Por enquanto você não vai talvez entender o porquê desse título, mas lá no final você vai entender o porquê desse título. Queridos, eu vou falar aqui em algumas formas que Deus age nas nossas vidas. Algumas formas que Deus tem, que Ele age na nossa vida, no nosso mundo. Eu gostaria muito que cada uma delas você levasse lá para a sua vida, para a gente tornar um troco assim, mais dinâmico, assim, para a gente se entender. Assim. Cada exemplo que eu der aqui, você leva lá para a sua vida. Pô, mas isso Jesus já fez comigo. Isso Deus fez comigo. Isso me aconteceu algo parecido. Para que você possa, porque a gente possa encaixar as palavras aqui, amém? Então a primeira forma que Deus, uma das formas de Deus agir nas nossas vidas é através de milagres. Quantos concordam comigo? Todos concordam que Deus faz milagres? Todos concordam que o nosso Deus é um Deus de milagre? Quantos já sentiram, já ouviram? Eu tenho certeza que todos aqui já sentiram, já ouviram, já presenciaram, já tiveram milagres que vêm de Deus. Nosso Deus é um Deus de milagres. E o que é um milagre? O milagre é o mover de Deus. De forma nenhuma eu e você podemos fazer milagre. De forma nenhuma. A Bíblia nos diz que nós, se tivermos fé, nós podemos mandar um monte sair do lugar e para o outro, mas nós tivermos fé em Deus, quem vai fazer, quem vai agir, quem vai fazer o mover não vai ser eu e você. Vai ser o Senhor. Então nós podemos sim orar a Deus, com certeza, nós podemos sim clamar a Ele e insistir até que nosso milagre aconteça, mas eu e você, a gente não faz milagres. Vocês concordam comigo? O milagre clássico da Bíblia, a abertura do Mar Vermelho. Quantos conhecem? Todos conhecem, né? O povo de Israel estava indo na frente, os soldados egípcios atrás, pega, não pega, daqui a pouco chegaram no mar e, poxa, não tinha mais o que eles fazer. Pela mão deles, não tinha mais o que acontecer. Pela mão do homem, eles tinham, como diz um cara que não vou falar o nome, eles tinham fritado na frigideira do capeta, né? Então, não dependia mais do povo, não dependia mais dele, dependia somente da mão de Deus. A Bíblia diz que Deus abriu o mar e eles passaram a pé enxutos, aquele negócio que você lembra, você sabe, e o exército atrás praticamente morreram bastante, enfim, você conhece a história. Então, o milagre, ele pertence a Deus, não pertence a eu e você. Nós temos sim coisas que nós vamos fazer, que nós vamos fazer com que esse milagre aconteça nas nossas vidas, mas nós não vamos nunca fazer milagre. Amém, queridos? Outra coisa que existe, outro tipo de Deus trabalhar, é a questão da vontade de Deus. Quando sabe que Deus tem as vontades dele? Deus tem a vontade dele. E a Bíblia diz que nós não deveremos nos conformar, antes disso renovar a nossa mente, para que nós possamos entender qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então eu e você, nós precisamos renovar, nós precisamos estar sempre atentos para que nós possamos entender a vontade de Deus. E a vontade de Deus muitas vezes não é a minha nem a sua, com toda certeza. Muitas vezes nós ficamos até um pouco revoltados, porque, poxa, mas por que isso aconteceu comigo? Por que isso acontece comigo? Não é verdade? Às vezes nas nossas vidas a gente tem essa fraqueza de não aceitar, mas dizer, poxa, mas logo eu sou bonzinho, o Elcio é bonzinho, né? Por que isso acontece com a gente? Mas Deus tem a vontade dele. E muitas vezes nós não entendemos e vamos entender lá na frente, um pouco mais adiante a gente vai entender o porquê de determinadas coisas. Tem uma passagem na Bíblia que eu acho legal, que é aquela de Gideão, que vocês devem conhecer, que Gideão ia para a batalha, ele se apresentou na frente de Deus com 32 mil homens. E Deus olhou para Gideão e disse, mas para que isso, gente? Tanto? Lógico que se você for com 32 mil homens para a batalha, você vai massacrar os caras, não há dúvida nenhuma. Então, não. Daí Deus falou para Gideão assim, tu pega, desses 32 aí, você pega, e quem tiver com medo, quem tiver tremendo aí, manda embora. E a Bíblia diz que 22 mil homens daqueles estavam tremendo. Eu acredito que podia ter homens e mulheres, não sei, porque naquela época as mulheres também, tinha algumas mulheres que guerreavam, né? Então, de Gideão, com 32, ele ficou só com 10. Ele tinha só 10 mil homens. E Gideão esticou o peito e disse, agora vamos guerrear. Deus disse, não, opa, pode parar, segura aí. Desses 10 mil homens, você vai fazer o seguinte, tu manda todos eles tomar água. Manda esses caras tudo tomar água. Daqueles que se ajoelharem para tomar água, você vai mandar embora. Aqueles que se acrocarem como animal e lamber a flor da água, como um cachorro, assim faz para tomar água, esses você vai levar para a batalha. E a Bíblia diz que ficou 300. Ou seja, 1% daquilo que ele queria, dos 32 mil.
E Deus falou para ele assim, ó, você está indo para essa batalha e eu quero que esse povo entenda que a minha vontade é que você ganhe essa batalha, não por força da espada ou por força de homens. Você vai vencer essa batalha sim, mas eles vão entender que é por causa da minha força que você está vencendo. Que é por causa da que eu quero, é a minha vontade. Que você vá e demonstre com 300 homens que você vai vencer sim, mas não pela vontade sua, não pela força da espada, perdão, mas pela minha força. E a história continua e Gideão vence a batalha. Amém? Amém. Existe também, queridos, nas nossas vidas, e eu tenho certeza que você já experimentou isso, e é as duas coisas que eu mais vou me ater aqui, é a permissão de Deus. Deus tem a vontade dele, mas Deus permite muitas vezes as coisas. Nas nossas vidas, muitas vezes Deus permite coisas que eu e você não queremos, coisas que nós não aceitamos muitas vezes, e eu e você ficamos até, como eu falei antes, por causa da vontade dele, ele permite coisas que nos revoltam, que nos deixam chateados, que às vezes até afastam alguém da igreja. Pode acontecer sim, porque pessoas não entendem o que Deus quer fazer muitas vezes. Eu e você não entendemos. Mas a vontade, a permissão de Deus, ela acontece. Como essa epidemia que a gente está passando aí agora. Né? Por que, se Deus quisesse, queridos, eu tenho certeza disso e você sabe disso, ele eliminava isso aí com um estralar de dedos. Mas não, Deus está permitindo. Por que Deus está permitindo isso? Eu não sei. Tenho certeza que você não sabe. Por que está acontecendo tanta coisa? Por que pessoas já morreram no nosso Brasil, no mundo? Por que pessoas morreram? Por que Deus permite que isso aconteça? Eu não sei. Talvez seja para despertar, como o Henrique falou aqui, alguma coisa da nossa fé. Talvez para nós se voltarmos a Ele. Talvez para nós aprendermos a fazermos coisas, nós melhorarmos como pessoas, como os cristãos, melhorarmos em alguns aspectos que nós de repente estamos deixando a falhar. Quantas coisas boas você viu nisso tudo que está acontecendo? Eu tenho certeza que você viu. Aqui mesmo na nossa igreja, pessoas trabalhando, dando cesta básica, pessoas ajudando. Então, é uma oportunidade talvez de eu e você melhorarmos aquilo que nós talvez não fizéssemos. Eu estou falando da cesta básica, tem várias outras coisas, tem pessoas que precisam de uma palavra, tem, sei lá, são inúmeras situações. E eu vejo que o povo de Deus ele está ajudando. Até mesmo o povo que não é de Deus, né? Todos devem ter visto, teve inúmeras, agora a live virou moda, né? Esses cantores sertanejos, né? Apesar de nós, eu não estou dizendo que concordo ou deixo de concordar com o que eles fazem, mas eles fizeram e ajudaram pessoas. Então também estão demonstrando que apesar de não serem pessoas de Deus, mas que têm um coração bom, que têm vontade de ajudar ao próximo, que ajudaram o próximo bastante. E em outro lado também nós vimos uma fatia da sociedade, né? Infelizmente, os políticos que estão numa situação dessa, pegando, roubando, fraudando, fazendo horrores com as coisas, né? Com o dinheiro que deveria estar sendo utilizado para ajudar as pessoas, para tirar as pessoas do sufoco, muita gente desempregada, muita gente sem comida, tem de tudo aí. O nosso lugar ainda é um lugar abençoado, mas a gente é uma cidade pequena, a gente não tem, como o Ricão falou aqui, a gente não tem situações, mas tu vê como Deus, numa situação dessa, Ele ainda diz a cada um de nós assim, ó, tem coisa boa para ser tirado daí, tem lição de aprendizado daí. Né? Uma coisa que eu gostei muito, que foi os devocionais, eu acredito que não vai mais sair do ar, não vai mais acabar os minutos devocionais lá. Por quê? Porque é algo gostoso, você está na sua casa, daqui a pouco você liga lá e vê as pessoas falando, as pessoas te dando uma palavra às 10 horas da noite. Eu, particularmente, lá em casa, a gente não perdeu nenhum até agora, achei muito legal. São coisas que talvez nós vamos aprender e vamos ficar com isso para nós. Né? Maneiras de a gente fazer as coisas, tanto na igreja quanto fora dela, maneiras de a gente fazer as coisas. Eu acho que eu e você vamos aprender, com toda certeza, muito com isso. Amém? E agora o que eu quero falar um pouquinho mais a fundo, existe também, queridos, uma maneira de Deus trabalhar, é que Deus ele quer realizar os projetos dele, não os meus, não os seus, ele quer realizar os projetos dele através de eu e você. Deus quer realizar o projeto dele através de eu e você. Daí a gente pergunta, mas para quê? Por que Deus quer realizar o projeto dele, coisas que ele poderia fazer estralando o dedo? Por que Deus quer usar a minha vida e a sua vida? Por que Deus quer utilizar do seu povo? E por que Deus nos deu, muitas vezes, a todos nós, eu tenho certeza disso, tantos dons, tantos talentos? Né? Por quê? Porque Deus quer utilizar nossas vidas. Deus quer que eu e você
descubramos quais são os nossos talentos, quais são as nossas virtudes, o que Ele nos deu, de que maneira que nós vamos utilizar isso para o crescimento do reino dEle. Porque Ele poderia fazer tudo lá de onde Ele está? Gente, ninguém tem dúvida disso. Ninguém tem dúvida disso. Mas Deus quer utilizar o seu próprio povo para que o povo entenda que os projetos de Deus são realizados em conjunto com Ele. E todos nós conhecemos, né, a parábola lá dos talentos, quando aquele senhor lá ele sai, deixa os talentos, 5 com um, 5 com 2 com o outro, 1 com o outro, e quando ele volta, o que tinha 5 tinha 10, beleza, o que tinha 2 tinha 4, beleza, e o que tinha 1, até aquilo foi tirado. Isso chama a nossa atenção, queridos, porque aonde e o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu. Nós sabendo que Deus quer utilizar a minha vida e a sua vida para o reino dEle, para fazer as coisas dEle, o que eu e você estamos feitos? Será que a gente está olhando só a coisa acontecer, o barco passar, o trem passar, o ônibus passar, e não estamos realizando o projeto dEle? Sendo que Ele te deu, Ele me deu talentos, virtudes que eu e você poderemos usar sim para o reino dEle. De que maneira que eu e você, e eu coloco a minha vida em primeiro lugar aqui, pessoal, assim, porque como eu falei, não sou melhor que ninguém, e eu fico pensando, meu Deus, eu preciso aprender a escutar mais a tua voz, para que eu possa entender o que você quer que eu faça. De que maneira você quer que eu trabalhe, de que maneira você quer que eu haja lá fora, de que maneira que você quer que eu possa estar falando de você, ou fazendo algo para você. Só que para isso eu preciso aprender primeiro, nós precisamos escutar o que Ele quer, escutar a palavra dEle. E muitas vezes nós temos dificuldade para isso, isso é comum. Nós temos dificuldades de entendermos o que Deus quer. E a gente fica sentadinho, fica de boa, fica na frente da televisão e a gente não vê as coisas acontecerem. Todos lembram daquela passagem quando Jesus pediu para os discípulos, né? Ele disse assim, atravessamos para outra margem. Daí no meio deu aquela tempestade, os discípulos, Jesus estava dormindo, os discípulos lá acordaram ele, pai, Senhor, não te importa que nós pereçamos? E Jesus disse, homens de pouca fé, né? E pegou e acalmou a tempestade. Por que Jesus pediu para os discípulos para levar ele para o lado de lá? O projeto era de quem? O projeto era de Jesus. Jesus que queria ir para lá. Precisava dos discípulos? Não. Ele podia, eu andando sobre as águas, ele podia fazer qualquer coisa. Mas ele queria que os discípulos estivessem com ele. Ele queria que o pessoal, que a sua igreja, que ele estava formando, estivessem junto com ele. Precisava? Não precisava, mas ele queria. E qual foi a dúvida deles? Se Jesus chegou e disse assim, atravessamos para outra margem, ele não chegou e disse assim, vamos tentar atravessar para o lado de lá? Vai chover, mas vamos tentar. Não, eles atravessamos para o lado de lá. E eles duvidaram. Eles tiveram medo, a Bíblia diz que eles tiveram medo. E Jesus precisou acalmar. E eles precisariam ter tido medo? Não. Eles tinham recebido uma ordem do homem. Nós vamos atravessar para o lado de lá, ou seja, nós vamos chegar lá. Nós iremos para outra margem. Nós não precisamos duvidar que nós vamos chegar na outra margem, não, porque o próprio Jesus tinha dito. E muitas vezes eu e você agimos assim. Nós não escutamos quando o Senhor diz para nós, vamos fazer esse projeto aqui. Eu preciso de você comigo fazer esse projeto aqui. Eu quero fazer algo para esse povo aqui. E nós ficamos com medo e ficamos acordando a Jesus. Nós não acreditamos que Ele disse para nós vamos chegar do lado de lá. Isso nós precisamos ficar muito atentos, queridos. Para que quando o Senhor der alguma ordem a eu e você escutou a palavra dEle, você escutou algo que veio de Deus, que você vai executar alguma coisa, que é para Ele, nesse que a gente está falando agora, faça, que eu e você chegaremos do lado de lá. Eu e você chegaremos. Se Ele estiver conosco, eu e você chegaremos. Amém? Queridos, o último, mas não menos importante, que é o que a gente vai trabalhar um pouquinho mais, é que nosso Deus, Ele quer realizar os nossos projetos. Agora não são os projetos dEle. Ele quer realizar os nossos projetos. Aquilo que eu e você temos no nosso coração. Só que tem um pequeno detalhe. Ele quer realizar, sim, aquele sonho que você tem. Quantos sabem que os sonhos de Deus são maiores que os nossos, né? A Bíblia diz que os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Agora imagina, se você sonha com algo maravilhoso para a sua vida, e você saber que o sonho de Deus ainda é maior que aquilo que você está sonhando. Amém?
Só que nós não podemos esquecer, querido, que quando nós temos os nossos projetos, quando eu e você temos vontade de algo, quando eu e você queremos realizar alguma coisa, nós precisamos saber que Deus tem que ser a nossa via do projeto. Deus tem que ser o alicerce nosso, a base do nosso projeto. Porque quando nós nos desviamos ou saímos fora da base, ou nós nos desviamos da via, o nosso projeto vai afundar, nosso projeto não vai dar certo. Então, quando nós nos convencemos de que nós temos um projeto, nós queremos um projeto, e nós colocamos Deus como a nossa via, como a base do nosso projeto, nós vamos chegar na outra margem. Deus disse assim, Isaías diz, quando passares pelas águas, elas não se submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimará, porque eu estarei contigo. Experimente ir para a água sozinho. Experimente ir para o fogo sozinho. Não dá. Eu estarei contigo. Daí sim, existe uma cláusula no contrato aí. Nós temos que estar com Deus. O próprio Jesus falou, lá em João 15:5, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês não estiverem ligados em mim, vocês não vão dar fruto nenhum. É claro, é lógico. Se vocês não estiverem comigo, vocês não darão fruto algum. E essa é muitas vezes a chave, ela é a chave, muitas vezes, não sempre, perdão, do que as coisas nas nossas vidas não dão certo às vezes. Quando Pedro andou sobre as águas, todo mundo lembra da história, né? Pedrão saiu do barco lá, ele viu Jesus vindo lá, se assustaram tudo, ele saiu do barco e pediu, antes de sair do barco ele pediu para o seu César, tu posso ir até contigo? Daí Jesus, o que ele fez? Venha, pode vir. O que Pedro fez? Começou a andar, e a Bíblia diz que daqui a pouco ele tirou o olho do projeto dele, do autor do projeto dele, e ele começou a afundar. Jesus pegou, puxou ele para cima. A Bíblia não disse se é pela mão, pela orelha, mas puxou ele para cima. Mas por que Pedro afundou? Pedro afundou porque, enquanto ele via que Deus era a base do projeto dele, daquela vontade que ele tinha de ir até Jesus, ele não afundou. Ao momento que ele teve medo, que a Bíblia diz que ele teve medo, porque ventava, etc., a Bíblia diz que ele começou a afundar. E quem que salvou ele? Se Jesus não estivesse ali, ele teria afundado. E a Bíblia diz que os dois voltaram para o barco. Então ele andou na ida e andou na volta. Na volta eu imagino que os dois voltaram de braço dado, abraçado, eu não entendo, não sei, a Bíblia não fala isso. Mas a Bíblia fala claramente que enquanto ele estava andando com Deus, enquanto ele não teve medo, ele não afundou. Ele só teve. Quando ele tirou Deus do projeto dele, Jesus do projeto dele, ele começou a afundar. E na volta, eles voltaram andando sobre as águas. Queridos, outro dia eu vi um pastor pregando algo muito interessante para as nossas vidas. Ele falando que ele tinha uma filha pequena. Tinha uma filha pequena, não falou a idade, mas a filha era pequena. E ela queria muito ver um filme. E ele tinha um aplicativo lá que ele locava os filmes. Mas era um filme, acho que americano, lá era meio caro o filme, sei lá como é que era a história. E ele disse que ele não queria gastar o dinheiro para alocar o filme. E ele pegou a menina e colocou na frente da televisão para ver o trailer do filme. E ele conta que a menina via aquele trailer inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Ela via e revia, gostava. Por quê? Porque era uma criancinha, não sei a idade, mas era uma criancinha. Mas ela nunca viu o filme completo, porque o pai não queria pagar. Muitas vezes, nas nossas vidas, nós fizemos a mesma coisa. Por aí você não queremos, às vezes, pagar o preço de alguma situação, nós ficamos vendo só um trailerzinho. Nós ficamos vendo só um pedacinho de tudo aquilo que pode acontecer na minha vida e na sua vida, no reino espiritual, aqui nessa terra. Nós não tomamos posse, vamos dizer assim, porque nós não queremos pagar o preço, e eu e você ficamos assistindo que nem criancinha pequena, se contentando com aquele trailerzinho, e não vimos o filme. E não vimos o filme completo. E não podemos participar, ver um filme com saber o início, o meio e o fim. E o que muitas vezes também acontece nas nossas vidas, queridos, e agora você vai entender por que eu falei, porque do título. Muitas vezes, fazendo a analogia das nossas vidas com o filme, muitas vezes eu e você dormimos nos filmes.
Muitas vezes eu e você cochilamos, ou no início, ou na metade, ou no final, e perdemos. E perdemos o filme daquilo que Deus, daquilo que o Senhor quer fazer com cada um de nós. E é muito ruim porque quando você... E lógico, hoje a Netflix você consegue voltar, mas a nossa vida a gente não consegue voltar. A nossa vida você não consegue voltar de volta ao que estava. Netflix hoje você vai lá e bota no começo de novo, se você dormiu você vê de novo, mas a vida real ela não é assim. A nossa vida você precisa viver aquilo que o Senhor está falando para você fazer hoje. Aquilo que está acontecendo hoje. Né? Eu já vi uma pregação, acho que foi até aqui, de quando Pedro andou sobre as águas. Pedro foi o único que aproveitou aquele projeto, aquele filme. Os outros ficaram lá no barco, ficaram paradinhos. E por quê? Porque eles não tiveram ousadia, coragem de se manter acordados, de se manter de pagar o preço, para que eles pudessem ver o filme inteiro. Então eles ficaram vendo o filme dos outros passar, mas não tiveram coragem de eles viver aquela passagem daquele filme, daquele projeto sobre as vidas dele. O Senhor Jesus, quando ele estava no Getsemane, a Bíblia diz que ele pediu, os discípulos, se eu não me engano, era Pedro também, né, que ele disse que ele ia um pouco à frente, e ele pediu para eles ficarem ali, se eu não me engano, Pedro estava com mais de 2 pessoas, e Jesus disse assim, eu vou um pouco mais adiante, vocês fiquem aqui, orai e vigiai. Orai e vigiai. E diz que o Senhor voltava e ele estava dormindo. Jesus ia à frente de novo, falava algumas coisas para eles, poxa, você não pode, né, eu estou simplificando aqui, lógico, vocês não podem, enquanto eu vou ali, vocês não podem ficar orando e vigiando. E o Senhor saía e os encontrava de novo, dormindo. O Senhor saía e encontrava eles dormindo. Por quê, queridos? Pedro estava cansado? Com certeza estava. Com certeza estava. Eles não tinham uma vida fácil. A vida era pegada na época, era tudo a pé, era corrido, era frio, era fome. Não era fácil a coisa. Pedro podia estar cansado? Podia. Mas Jesus pediu para ele orar e vigiar. E ele não conseguia. E Jesus chegou. E por que eles não conseguiam? Porque eu vou dizer uma coisa para você, e você pode ou não concordar comigo, e eu me coloco na primeira situação disso, vida de oração não é fácil. Vida de oração não é fácil. Vida de oração, vida de comunhão, vida com Deus, vida ser firme no propósito, não é fácil. O próprio Pedro, Deus está falando, Pedro, que estava junto com ele dormia. E muitas vezes eu e você dormimos. Vida de oração não é simples. A prova disso, queridos, e eu me coloco na frente aqui de vocês todos, tá? Quando nós tínhamos as nossas reuniões de oração aqui, nós tínhamos 2, 3 pessoas aqui na igreja. Porque não é fácil. E a Cristiana, às vezes, muitas vezes sai de casa, está vindo para cá, e ela fala, amor, vou na oração comigo. Eu digo, não, eu tenho outra coisa, daí eu vou fazendo isso aqui, eu vou andar de bicicleta. Entendeu? A gente, muitas vezes, negligencia isso, a oração. Porque a vida de oração não é fácil, mas é necessária. É necessária, é preciso, eu e você nós precisamos ter intimidade com Deus, nós precisamos correr atrás. Nós precisamos nos manter acordado. Jesus, quando ele chegou perto dos discípulos e encontrava eles dormindo, ele disse assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E eu levanto para um outro contexto, quero dizer para você que a carne é forte. A carne ela é muito forte. A carne ela te tira a vontade de orar. A carne ela te tira a vontade de você ficar na frente, de você se ajoelhar e ficar na presença do Senhor. Quantas vezes? Qual facilidade eu tenho e você tem para a gente pegar um celular e ficar horas ali? Quanta facilidade a gente tem para isso? Para a gente ficar horas no celular e minutos orando e eu e você reclamamos. É assim que funciona, gente. Eu estou falando de todos, não estou falando só de mim, só de vocês, estou falando de mim em primeiro lugar. Eu e você fizemos muitas coisas no celular, mas se for para ler a Bíblia, muitas vezes nós escapamos. Então a carne ela é muito forte. Outro dia, quero contar para vocês aqui, outro dia foi num feriado. Foi num feriado que, na segunda-feira era feriado, eu acho que feriado na terça a gente emendou. Eu maratonei no Netflix. Quando eu desliguei a Netflix, eram 6 horas da manhã. O Cristiano ficou no quarto dormindo e eu assistindo o filme. Quando eu desliguei a Netflix, era 6 horas da manhã, daí passou para o jornal local, a menina estava dando bom dia. E eu estava indo deitar. Aí depois, quando eu preparava essa palavra aqui, eu disse, meu Deus, se fosse para mim ficar orando a noite toda, eu tinha dormido. Certeza que eu tinha dormido. Certeza, com toda certeza eu teria dormido. Eu ia ficar cansado. E daí Deus, na orelha. Mas ficou até as 6 horas da manhã, assistindo Vikings lá. Aquilo tu consegue. Mas ficar na presença de Deus, queridos,
nós somos assim, infelizmente. Nós somos assim, nós fizemos isso muitas vezes nas nossas vidas. Porque nós reclamamos, né? Quando a gente arruma desculpa para não fazer as coisas. E o tempo é uma questão de prioridade. Se eu tenho uma prioridade na minha vida, eu vou arrumar tempo. Você sabe disso. Quando a gente tem uma prioridade, a gente consegue arrumar tempo para aquilo que a gente quer fazer. E a oração devia ser uma dessas. A presença de Deus, a intimidade com o Senhor, ela precisa ser, ela não devia, ela precisa, ela tem que ser, porque Deus quer realizar projetos através de nós. E como é que nós vamos entender os projetos de Deus? Como é que nós vamos entender o talento que Deus nos deu para determinadas coisas, se nós não temos intimidade com Ele, se nós não escutamos a voz dEle? Se eu não consigo entender o que Ele quer falar comigo? E como é que eu vou conseguir entender o que Ele quer falar comigo se eu não tiver intimidade com Ele? Ele vai falar lá e vai entrar pelo ouvido, eu não vou entender nada. E a oração, a leitura, a gente sabe que isso é chave. É chave para que eu e você consiga escutar e entender. É muito simples, mas não é fácil. E eu estou no barco junto com vocês, não é fácil. Nós temos que brigar, queridos. Brigar com a nossa carne. Nós temos que brigar. A Bíblia fala que a carne milita contra o Espírito, né? Mas nós precisamos brigar sim com a nossa carne. Brigar sim com ela para que a gente possa sim fazer o que Deus nos pede. Que a gente possa sim ter intimidade com Ele. Porque a palavra, quando Marcos fala sobre a vinda de Jesus, né? Todos eles falam, mas lá em Marcos fala sobre a vinda de Jesus, e o próprio Jesus falando, que ninguém sabe, ninguém espera, vai ser de noite, vai ser de dia, ninguém sabe. Põe para mim lá, faz favor lá, Marcos 13, 35 e 37, a 37. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso, não vos ache dormindo. O que digo a vós, a todos o digo, vigiai. Queridos, como eu falei, nós precisamos brigar. Nós precisamos entrar em conflito com nós mesmos para que nós nos mantermos, para que nós consigamos nos manter acordados, queridos. Porque a vinda dele é assim, como está ali. Ó. É o próprio Jesus que está falando isso aí. Se você for olhar na sua Bíblia, são palavras dele. Ninguém sabe. Ninguém sabe ao momento. E se ele nos pegar dormindo, assim como ele pegou Pedro, assim como ele pegou os discípulos, querido, você imagine só. Nós não sabemos o dia, não sabemos a data, de que maneira que vai ser, ninguém sabe. Pedro, e eu estou falando bastante de Pedro hoje, né? Todo mundo lembra, né? Que Pedro, Jesus falou para Pedro assim, ó, Pedro, você vai, Pedro que andava com o Senhor, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E Pedro, não, pai, Senhor, eu não vou. E a gente sabe o que aconteceu, né? O mesmo Pedro, queridos, quando o Senhor foi capturado, quando Jesus foi capturado, que os soldados estavam levando ele para a presença do imperador lá, a Bíblia diz que Pedro ficava espiando, você já deve ter visto na sua Bíblia, diz que Pedro ficava assim, ó, espiando. Ele ficava cuidando para ver onde Jesus estava indo. Pedro tinha medo de se afastar de Jesus, mas Pedro não tinha coragem de chegar perto dele. Tanto que depois, isso aqui acontece antes dele negar, depois ele nega. Por quê? Daí eu fico pensando assim, mas por que Pedro não vazou? Por que ele não foi embora dali? Porque se ele sabia que se eles pegassem ele ia morrer. Se ele não tivesse negado, ele teria morrido. Mas então por que Pedro não vazou, não foi embora, não saiu daquele lugar? Por que Pedro ficava espiando? A Bíblia diz que Pedro ficava por trás das colunas espiando a Jesus. E eu quero dizer para você, querido, isso acontece muito hoje ainda. Isso pode acontecer na minha e na sua vida. Muitas vezes eu e você, num engano, nós temos medo de sair da presença do Senhor. Nós temos medo porque nós não queremos ir para o inferno, concorda comigo? Porque nós queremos a salvação. Mas não temos coragem de dizer que nós estamos junto com Ele. Nós temos medo do que pode acontecer. Pô, se eu sair da igreja, eu vou para o inferno. Olha que falsa ilusão. Né? Nós podemos pensar isso na nossa cabeça. Eu não quero sair, eu tenho medo de sair de perto de Jesus. Mas eu também não me assumo como sendo alguém da mesma forma que Pedro fez. Nós fizemos isso muitas vezes, querido. Pode ter certeza disso. Eu e você fizemos isso. Nós não nos assumimos. E se existe alguém aqui que, por acaso, que eu não esteja falando a sua verdade, me perdoe. Mas muitas vezes eu e você fizemos isso.
E não é questão de você ter vergonha de dizer, ir lá dizer que eu sou crente, que eu sou cristão, que eu vou na igreja. Não, não é isso. A questão é muitas vezes do que nós estamos fazendo em relação quando eu sei que eu sou um cristão. É nisso que eu quero dizer que muitas vezes nós negamos. É muitas vezes que nós ficamos espiando as coisas acontecerem, mas não temos coragem de chegar perto. E é nisso que Deus me pegou pelas orelhas. Tem uma hora que eu estava lendo, eu já estava com as duas mãos na orelha, assim, tá? Porque a gente fica pensando, e a palavra do Senhor, ela nos confronta, e ela vem para confrontar mesmo, ela diz que ela vem para confrontar. E ela nos confronta, e eu dizia, meu Deus, mas o que eu estou fazendo? Quantas coisas eu tenho feito de errado? Quantas coisas eu não tenho deixado que Deus conduza a minha vida, a minha situação? Quantas coisas eu tenho negado ao Senhor? E isso eu quero que você reflita. Você não precisa falar nada aqui, óbvio, né? Mas eu quero que você reflita no seu coração. No seu coração, quantas vezes nós negamos? Quantas vezes nós só espiamos a Deus? Quantas vezes nós só espiamos, Ele está indo? E quantas vezes nós temos medo de nos afastar, mas não temos coragem de chegar perto? Em qual momento da minha e da sua vida que eu e você espiamos e não chegamos perto? Em qual momento, em qual situação que nós só conseguimos espiar, só conseguimos ver de longe e não temos coragem de chegar perto? Na falsa ilusão de ficar perto ou só ficar olhando ao Senhor, vai nos trazer a salvação, vai nos trazer o realizar dos projetos dele, que a gente falou ali, vai nos trazer o realizar dos meus projetos, daquilo que eu sonho, daquilo que eu tenho como sonho, mas que eu preciso dele, que eu preciso do Pai, que eu preciso do Senhor na minha vida para que ele realize. Outro dia eu vi uma pessoa falar que, acho que não sei se todos conhecem aqui, eu fui conhecer depois que eu entrei lá na internet, o guepardo. O guepardo é um animal, ele é tipo um tigre, mais ou menos assim. E ele é o bicho mais rápido da floresta. Ele chega a atingir 115 km por hora. 115 km por hora ele atinge na hora que ele vai atacar a sua caça, aquilo que ele vai comer, né? Um animal. Só que ele faz aquela corrida daqueles 100, 200 metros. Muito rápido. Mas 115 km, gente, de carro já é bastante. Então imagina um bicho desse. Só que ele tem uma coisa muito peculiar dele. Ele tem um coração muito pequeno. E o guepardo, ele consegue dar essa corrida, esses 100, 200 metros rápido aí, mas se ele não pegar a presa dele naquele momento, ele tem que parar, ele tem que descansar, ele tem que repousar com fome, lógico que ele não pegou nada, ele não comeu, e ele tem que esperar, ele recuperar a sua energia, para depois ele tentar de novo. E muitas vezes, queridos, nas nossas vidas, a gente faz mais ou menos assim. Né? E, infelizmente, eu já vi aqui, eu creio que vocês também, muitas pessoas que, quando encontram o Senhor, quando encontram Deus, eles saem naquela corrida dos 100 metros raso ali, naquela vontade. E muitas vezes, quando acaba os 100 metros, eles não pegaram a presa, e eles acabam desistindo. A gente já viu, né? Infelizmente, aqui, pessoas às vezes que voltam do encontro com Deus. Quantos, né? Infelizmente, quantos? Que deu aquela coisa assim, aquela corrida dos 100 metros louca assim, mas depois esfria. Até recuperar, às vezes não recupera. Porque a vida, nem comparando a vida com Deus, a vida com... não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. A nossa vida é uma maratona. E quem já viu alguma coisa de maratona sabe que não adianta sair correndo. Não adianta sair que nem um louco. Não adianta. Eu gosto muito de bike, eu já vi aquelas equipes lá, aquele Tour da França, lá são quase 500 quilômetros. E os caras, uma equipe, eles andam 5 pessoas, um atrás do outro. Andam lá na frente, depois o segundo, terceiro, quarto, quinto, às vezes até mais. E o que eles vão fazendo? O que está na frente, ele pega todo o vento contra ele. O que está atrás já vai pegando vácuo, o outro vai pegando mais vácuo. Daqui a pouco o que está atrás, que ele está menos cansado que o outro, ele atravessa, corre todo mundo e vai lá para frente. Ou o que está na frente, que cansou, ele sai para o lado e vai para trás. Dependendo da estratégia. Por quê? Porque ele precisa ter cadência, eles precisam subir e descer. Então todo mundo faz um pouquinho de força. Todo mundo é o primeiro da fila, todo mundo é o último da fila. E a nossa vida cristã muitas vezes tem que ser assim, aqui dentro da nossa igreja. Fazer uma analogia assim. Se você sair que nem louco, muitas vezes você, infelizmente, não vai ter o resultado que você quer.
Deus quer, que você imagina que vai ter. Agora, se nós trabalharmos mais juntos, mais cadenciados, né? Daqui a pouco você está na frente do determinado projeto, daqui a pouco você vem para trás, você está cansado, você cansou, diz, olha, não aguento mais, estou cansado. Vai para trás, vai pegar o vácuo dos outros, não sai da fila, né? Sai da frente da fila. Nós precisamos, assim, no meu entender, queridos, nós precisamos ter cadência e entendermos que a vida com Deus, nós precisamos atravessar toda a nossa vida. Desde o momento da sua conversão, da minha conversão, até o dia que a gente não estiver mais aqui. Essas corridas de 100 metros, elas atrapalham. Não que atrapalham as outras pessoas, não, elas atrapalham a você, a mim. Porque nós desistimos com facilidade, nós cansamos com facilidade, nós ficamos loucos pelo resultado, e se o resultado não vier, para mim não deu mais. Então, que eu e você possamos ter isso nas nossas mentes. Assim. Vamos trabalhar de maneira que nós possamos fazer toda a maratona, a vida toda que seja, a vida toda nós estivermos aqui juntos. Aqui, isso vale para a vida lá na sua casa, vale para a vida na igreja. Nós estivermos a vida toda fazendo parte da equipe. Essa seria a palavra. Fazendo parte da equipe. Que a equipe precisa de você, precisa de mim, mas em determinado momento eu vou estar na frente, vou estar menos cansado, em determinado momento você vai estar na frente e você vai estar menos cansado. Amém? Amém, queridos. Eu já estou finalizando. A palavra é curta. Eu espero que de alguma forma, assim como Deus ele falou ao meu coração, sabe? Muito, muito mesmo durante essa semana, quando eu preparava, eu espero que você, assim, no seu coração, você possa captar alguma coisa disso tudo. Eu dei alguns exemplos, assim, em relação ao sono, em relação ao filme que a gente perde, em relação ao espírito de equipe, de fazer com que nós trabalhamos juntos, de que não sacrificar ninguém, porque essa não é a nossa vontade, essa também não é a vontade de Deus. E eu espero que, de alguma forma, algo disso possa entrar no seu e no meu coração, para que a gente corra, agora não sei quem falou, se foi Pedro, né? Combati o bom combate, me faltou agora, não lembro quem falou. Paulo, perdão, obrigado, amor. Paulo, combati o bom combate. O combate é diário, queridos. O combate é diário, o combate não é só uma corrida de 100 metros. O combate, ele é longo. E não é fácil. Não adianta nós imaginarmos ou viemos aqui pregarmos alguma coisa e, graças a Deus, aqui a gente tem ouvido a verdade sobre a palavra de Deus. Nesse lugar aqui você tem escutado a verdade de que não é fácil mesmo. Não é fácil. Ninguém está vendendo aqui algo diferente disso. Ninguém está trazendo algo diferente à igreja aqui. Eu nunca vi, graças a Deus. E por isso a gente está aqui. Mas que eu e você possamos, de alguma forma assim, dizer a Deus assim, Pai, eu quero participar do teu projeto. Eu quero que tu me diga, que tu me fale o que você quer. Aonde que eu vou me colocar diante do seu projeto? Aqui dentro da igreja ou lá fora, eu não sei. Eu quero que nós possamos chegar para Deus e dizer assim, aonde que eu vou me colocar no teu projeto? E depois de você dizer assim, e o meu projeto é esse. O meu projeto eu vou entregar na tua mão. O meu projeto vai ser o Senhor que vai tocar, o Senhor que vai ser a base do meu projeto, o Senhor que vai ser o alicerce do meu projeto, a via do meu projeto. Mas, queridos, tem inúmeros projetos aí, inúmeros projetos. Deus tem inúmeros projetos para mim e para a sua vida. Eu não tenho dúvida disso. E nós precisamos descobrir, nós precisamos aprender a escutar mais. Nós precisamos aprender, primeiramente, a ter intimidade com Deus para que nós possamos entender qual é realmente aonde que Ele quer nos colocar, aonde que o Senhor quer que a gente esteja. Possamos descobrir nossos talentos, possamos descobrir aquilo que Deus, a maneira com que Ele quer te utilizar no reino. Gente, tem tanta coisa a ser feita. Tem tanta coisa para a gente batalhar e nada, como eu falei quando eu dei o exemplo da corrida, e não é mais importante aquele que está atrás ou aquele que está na frente, porque quando o que está atrás vai para frente, ele pega tudo no rosto dele. Então ele não é mais importante porque ele está no início ou no final da fila. Eu não sou mais importante de forma nenhuma que ninguém aqui é mais importante que eu perante a Deus. Mas o importante é que você tivemos consciência disso. Tivemos consciência que nós precisamos sim entender o que Deus quer realizar através das nossas vidas, da minha vida e da sua vida. Amém? Eu espero que você consiga nessa semana pensar em algo. Hoje, de repente, o Espírito Santo já tocou no seu coração e você já começou a pensar assim, mas aonde que Deus vai me encaixar?
E se você, por acaso, querido, você não conseguir escutar onde é que Deus quer que você trabalhe, qual é o projeto, você consiga a intimidade com Ele. A intimidade com Ele, que eu tenho certeza que a hora que você tiver intimidade com Ele, a hora que você estiver íntimo da presença dEle, você vai entender. Eu vou entender. Nós vamos entender. Amém? Fique de pé. Vamos orar?